Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Hoje o nosso estudo é introdutório, daremos uma lição que vai mostrar a respeito da nossa fonte, vai mostrar a respeito do nosso fundamento, da nossa base de entendimento acerca do que vem a ser a família. Nós vamos mostrar bases que entendemos não serem seguras, bases que entendemos não serem fortes o suficientes para sustentar esta instituição, e vamos mostrar sobre o que estamos firmados e quais serão as bases dos princípios que estaremos compartilhando com os irmãos nas próximas semanas sobre família. Poderíamos iniciar esse estudo e poderíamos ter como orientação para esse estudo diversas outras bases, mas temos uma, e entendemos que somente essa é forte o suficiente. Entendemos que somente essa vai nos levar a um objetivo que é o objetivo para o qual o próprio Deus, como veremos, instituiu a família. Como disse, é uma lição introdutória, assuntos específicos nós veremos nas próximas semanas, estão todos convidados a estarem conosco, a acompanharem conosco esse estudo sobre família. E como eu já disse no início da escola dominical, nós falaremos sobre família com foco na aliança que o Senhor tem feito com o seu povo. E o momento é bem propício, estudamos a teologia da aliança, os fundamentos, os princípios a respeito dessa teologia estão bem claros na nossa mente, e eu creio que assim o nosso estudo será bastante efetivo. Isaías 61, versículo de número 9, os irmãos continuam com liberdade, como escola dominical, de perguntarem, de darem as suas sugestões, as suas contribuições, É um tempo onde nós interagimos como povo de Deus, aprendendo uns com os outros. Isaías 61, versículo 9, aqui dentro de um contexto de salvação, um contexto do Messias, daquele que foi ungido pelo Espírito de Deus para constituir um povo para Deus. O texto diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Vamos ler juntos a parte final do versículo. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu acho muito bonito este versículo. Eu acho essa mensagem maravilhosa, principalmente para aqueles que se entendem parte desta bênção, aqueles que são parte do povo de Deus, aqueles que são parte da família da aliança. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Que seja assim conosco, irmãos, desde já é a nossa oração. Que aqueles que nos veem, que olham para nós, enxerguem em nós família bendita do Senhor. Famílias, pessoas sobre as quais está a bênção de Deus. O plano de Deus, irmãos, para a família não mudou através dos séculos. É o mesmo plano, através dos séculos, dos milênios, e vivenciar este plano é essencial para a realização plena do ser humano como indivíduo e para a realização da sociedade. E eu me arrisco a dizer que quando nós vemos uma sociedade com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantos desajustes, que a causa está dentro dos lares,
está na família. É porque é da família que saem aqueles que serão os cidadãos que levarão adiante a sociedade. É na família que são formadas as pessoas. É dentro da família que nós recebemos as instruções que depois vamos vivenciar no convívio social. O plano de Deus para a família não mudou e vivenciá-lo é essencial para a realização plena da humanidade. E quando nós falamos de estudar sobre família, casados, solteiros, filhos, pais, estamos todos incluídos. Todos incluídos. E nós vamos ver muito claramente isso a respeito desse assunto à medida que avançarmos nas Escrituras. A aliança que Deus estabeleceu com o seu povo é uma aliança com famílias, independentemente do papel que cada um de nós desempenha dentro da nossa família. E uma outra afirmação que eu quero fazer também introdutória é que edificar os relacionamentos familiares sob o enfoque da aliança é a base do bom funcionamento familiar. Quando nós edificamos os nossos relacionamentos familiares, tendo a aliança como enfoque, como aquilo que está por trás, nós estaremos construindo uma boa base para o funcionamento familiar. Esse estudo, então, que a gente está iniciando, vai nos levar a refletir sobre Deus envolvido com família e vai nos fortalecer para que a gente possa ter a condição de enfrentar diariamente as lutas que o mundo nos apresenta, à medida que tentamos viver os princípios do reino de Deus neste mundo. Vamos ter sempre oposições, vamos ter sempre lutas, mas se estivermos fortalecidos, nós teremos condição de enfrentar, teremos a condição de vivenciar e de usufruir as bênçãos daqueles que andam nos caminhos do Senhor. Bom, então vamos iniciar, irmãos. Eu quero ressaltar um primeiro ponto com uma interrogação: onde nossos fundamentos se baseiam? Onde os nossos fundamentos se baseiam? Onde nós edificamos? Sobre que base devemos edificar a nossa casa, a nossa família? Na palavra inspirada, revelada e preservada pelo Deus da aliança, o idealizador da família. Presta atenção nesse enunciado, quando nós colocamos que o nosso fundamento é a palavra inspirada, e quando dizemos que a palavra é inspirada, é que ela procede do próprio Deus. Ela vem da parte de Deus. As Escrituras Sagradas não são fruto de uma imaginação fértil de um homem ou de um grupo de homens. As Escrituras Sagradas não são fruto de outra fonte, de outra origem, senão o próprio Deus. Isso é inspiração. Na palavra inspirada, revelada, o Deus da palavra tornou-a conhecida aos homens que ele criou. O Deus da palavra se deu a conhecer por meio da sua revelação. Então Deus se revelou e Deus preserva essa palavra. São esses três pontos importantes que eu queria frisar aqui no nosso enunciado de abertura. O nosso fundamento está na palavra, que é inspirada, vem de Deus, é revelada, Deus a mostra para nós, Ele a entrega a nós
nós não conseguiríamos ir até Deus para buscar essa palavra. Ele vem até nós e nos dá essa palavra. É revelada a nós e é preservada por Ele. Ele é quem a protege, Ele é quem a vigia, Ele é quem garante que ela prosseguirá. Os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não. Nós podemos continuar crendo. A Bíblia, diferentemente do que algumas pessoas têm dito nos nossos dias, não precisa de uma atualização. A Bíblia não precisa ser modernizada. A Bíblia não precisa se adequar à sociedade moderna. Pelo contrário, é a sociedade que está sofrendo tanto, está perdida, porque tem se afastado do fundamento que é a palavra de Deus. É a sociedade que precisa se conformar à palavra de Deus. Deus que é o idealizador da família, é o Deus da aliança. Ele criou e Ele sabe como a família funciona, como a família deve viver, deve ser, para que alcance o pleno potencial de bênção para o qual Deus a destinou. Irmãos, tem uma citaçãozinha que está aí no resumo que os irmãos receberam, que é do autor do livro A Família da Aliança, um dos materiais que nós estamos utilizando, na elaboração desse estudo. Então, o Gerhard van Groningen, ele disse o seguinte, já na ocasião, um senhor já idoso, hoje já chamado pelo nosso Deus, mas a Bíblia, a sua palavra é a seguinte, a citação que nós queremos ressaltar aqui. A maior fonte de ajuda para mim, como pai, avô, professor e conselheiro, foi a palavra de Deus, que é infalível e digna de toda confiança. E ele coloca aqui no alto da sua maturidade, depois de já ter vivido tanta coisa, e ele fala a respeito de como a palavra de Deus o ajudou. Ela é infalível e digna de confiança. Precisamos ter muito claro isso no nosso coração para avançar neste estudo e para viver a vida que Deus tem para nós. A palavra de Deus é infalível. Num tempo onde se prega o contrário, a palavra de Deus é infalível e é digna de confiança. Deus a inspirou, a revelou e a preservou e a continua preservando. Ela é segura. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. É isso que Deus faz. Dentro, irmãos, do estudo da teologia da aliança, nós vimos na aliança da criação que Deus instituiu a família. Os irmãos se lembram? Quando lá atrás nós vimos isso, Deus instituiu a família. A família que foi estabelecida por Deus antes do pecado. E Deus colocou no paraíso, no Éden, naquele lugar onde Deus concentrou tudo de bom que Ele havia criado. Deus colocou ali Adão e Eva e disse para eles que era para que eles cultivassem, guardassem, e a partir dali eles deveriam se multiplicar, encher a terra, dominá-la. A partir dali, eles deveriam usufruir de tudo que Deus criou com responsabilidade, dentro das diretrizes do Deus da criação. A família começa no casamento entre um homem e uma mulher, um homem para uma mulher para um homem, que gera filhos, os quais devem ser criados conforme as orientações do Deus da aliança. É assim que vai começando.
um homem e uma mulher, orientados por Deus a encherem a terra, gerarem filhos. Filhos esses que deveriam crescer, se casar também, gerarem filhos e repetirem o processo. E dessa forma, a sociedade seria estabelecida e seria estável. Um casal original, gerando filhos e passando para esses filhos as orientações de Deus. Esses filhos crescendo, gerando outros filhos e passando para esses filhos as orientações de Deus. E assim as coisas acontecendo. Daqui a pouco uma sociedade estabelecida, formada, estável, saudável. Vamos dar rapidamente uma olhada em Gênesis, o livro dos princípios. Para que a gente relembre da base bíblica que nós estamos falando. Gênesis, no capítulo de número 1. Peço a um dos irmãos que faça a leitura dos versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui o texto fala da criação do homem e da mulher, de uma forma bem geral, mas fala do homem e fala da mulher. Homem e mulher os criou. Fala que eles receberam a bênção do Senhor e o encargo de se multiplicarem e encherem a terra, e sujeitarem a terra, dominarem a terra, serem desbravadores daquilo que Deus havia criado, colocado na natureza, e se alegrarem à medida que fossem descobrindo, todo o potencial colocado pelo Senhor na sua criação. Presbítero Gustavo, por favor, aqui no capítulo 1, nós temos um relato geral. No capítulo 2, nós temos alguns detalhes acrescentados. Leia, por favor, o capítulo 2, a partir do versículo 18 até o 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tirou, tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui então nós temos alguns detalhamentos, algumas explicações, quando o texto bíblico nos mostra que não foi imediatamente conforme havia sido com os animais, onde os pares foram criados em um só momento. Deus permitiu que o homem desfrutasse de um certo desconforto ao ver-se sem par.
o homem ficou meio desconfortável. O texto nos traz isso. O homem percebeu que não havia para ele alguma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe fosse adequada, assim como os animais tinham. Os animais em pares, o macho e a fêmea, e o homem dando nome aos animais ali e percebendo que todos os animais estavam em par, em casal. Mas o homem não. Deus permitiu que o homem percebesse isso. Talvez Deus quisesse, já pelo fato de o homem ter sido criado à sua imagem e semelhança, com sabedoria, entendimento, com razão, talvez Deus quisesse mostrar ao homem que ele haveria de manifestar a glória de Deus também, haveria de ser imagem de Deus também, sendo dois que formariam um, assim como Deus é três em um. Então, Deus mostrou para o homem que sozinho ele não seria completo. Deus deixou o homem desfrutar desse descontentamento. E Deus então formou a mulher. E ali, quando a mulher foi formada, o homem percebeu que a mulher era diferente de todos os outros seres vivos. O homem expressa através de uma exclamação, eu creio ali, feliz, extravasando alegria, esta afinal, eu dei nome para tantos, né? Eu dei nome para tantos seres vivos. Agora esta, afinal, finalmente, essa é adequada para mim. Essa me corresponde. Essa me será companheira. E Moisés, escrevendo isso para o povo de Israel, que havia saído do Egito, lá no Sinai, quando ele foi recebendo as instruções de Deus, ele estava preparando aquele povo para entrar na terra de Canaã, estava lembrando as raízes primeiras deste povo. Olha, é por isso que exige o casamento. Foi assim que começou. É dessa forma. Foi assim que Deus estabeleceu. É por isso que os nossos filhos se unem a esposas. Os nossos filhos homens se unem às nossas filhas mulheres e se tornam os dois uma só carne. Eles se tornam os dois um só. Talvez lançando luz, como eu disse, no fato de Deus ser três e ser um. Eles se tornam dois, um. E ali nesta união, eles podem refletir a glória do Deus que é três e é um ao mesmo tempo. Essa união ela pode ser interpretada também na própria condição da formação, porque o versículo 19 diz que, havendo Deus, foi o Senhor Deus formado da terra todos os animais, como Adão foi criado, né, no pó da terra, recebeu o Espírito através do sopro. Ela não foi criada da terra, né? A mulher não foi criada da terra, né? Ela foi criada do Uhum. Exatamente. Então ela não teve a mesma sequência de criação, vamos dizer assim, dos demais seres viventes, né? Então, assim, eu creio que reforça ainda mais a unidade do homem. Reforça ainda mais a unidade. Verdade, Gustavo. Um detalhe muito importante, reforça ainda mais. Ela já estava ali no homem, né? Ela foi tirada do homem. Ela continuou, vamos dizer assim, se a gente pode dizer dessa forma, né? Uma forma assim da gente tentar entender. Ela continuou vivendo agora, porém, de forma individual, né? E aí a gente consegue entender um pouco melhor no versículo 24, que é tornar uma só carne. Tornar uma só carne. Ele separou para juntar, né? Para juntar, exatamente. Poético isso, Gustavo. É bonito. Vamos olhar, Gustavo, o que você falou. Olha no capítulo 5. Olha que interessante. Como que o capítulo 5 talvez vai ilustrar um pouquinho isso que você falou. Versículos 1
e 2. Leia, por favor, também. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, no dia em que foram criados, Deus os chamou pelo nome? Adão. A mulher já estava lá, né? A mulher já estava lá. Deus o chamou pelo nome de Adão. A Priscila é bem diferente de você, não é, Gustavo? Ô, Gustavo, o que seria de você sem a Priscila? Não seria um ser completo, né? Pois é. Gente, eu louvo a Deus pela Carla, né, minha esposa. A gente, assim, passa a enxergar como a gente era apenas parte depois que casa, não é? A gente casa e fala, poxa vida, eu era parte apenas, talvez a pior parte, né? Mas a gente, quando une um ao outro, o homem e a mulher, a gente percebe a riqueza que é ser humano, que é ser gente, que é ser... O casamento ressalta isso. É claro, gente, que há diversos chamados, né? Então, dentro da família da aliança, os solteiros, eles são plenos em Cristo Jesus. Mas o casamento, quando é propósito de Deus para uma pessoa, ele completa essa pessoa. Então, é bênção da parte de Deus. Aqui a gente está percebendo, então, como que foi sendo realizado. Interessante que tem dentro do hebraico, quando fala homem e mulher, já traz a questão sexual inserida. A palavra homem e mulher pode ser traduzida como macho e fêmea. É o positivo e o negativo. É algo que se encaixa. A fisiologia está incluída aí. Deus considerou isso na formação. É um homem e mulher, são diferentes que se encaixam, se tornam um. É santo, está dentro do propósito de Deus. E dentro disso, então, tem a geração de filhos. 2 iguais não formam filhos. 2 iguais não frutificam. O que Deus fez é perfeito. E deve ser assim para que a sociedade seja estável. Olha, vamos adiantar um pouquinho em Gênesis. Vá, por favor, para o capítulo 18. Aqui nós vimos a aliança da criação, quando lá no passado, então, Deus estabeleceu. Agora vamos para a aliança abraâmica, a aliança da promessa, onde, através de Abraão, Deus manifesta que haveria de abençoar todas as famílias da terra. Não é assim que o texto bíblico coloca? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou famílias espalhadas por toda a terra serão benditas em Abraão. E passando pelas alianças, nós chegamos na aliança da consumação, chegamos no advento do Senhor Jesus Cristo, quando o texto começa a nova aliança, ou o Novo Testamento, em Mateus 1:1, o texto começa, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão. E veja só, como que a bênção de Abraão chegaria a todas as famílias da terra? Olha o texto de Gênesis 18, versículos 16 a 19. Alguém pode ler, por favor? Sim.
Olha que maravilhoso, né, Judite? O texto aqui usa a palavra nações, no capítulo de número 12, né, versículo 3, fala todas as famílias da terra. Aqui no capítulo 18 fala nações. É interessante, eu não tinha percebido esse detalhe, não. Todas as nações da terra. E o texto diz, olha, eu escolhi Abraão para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, fazer dele um abençoador de todas as famílias da terra. Deus estava para visitar Sodoma e Gomorra com juízo, né? E Deus, interessante é que Deus compartilhou com Abraão, e Abraão intercedeu, e por causa de Abraão, Ló foi preservado, né? Não, ele está perguntando, né? Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Está lá no final, no versículo 18, está prosseguindo. Mas é junto, né? É uma mensagem que está continuando. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Então, Deus não quer dizer, ele não ocultaria, ele compartilharia com Abraão, né, aquilo que ele estava para fazer. Mas aqui eu ressalto, gente, a questão dos pais instruindo os filhos. Correto, gente? Então, dentro da questão da família da aliança, o projeto de Deus, um homem se unindo a uma mulher em casamento, tornando os dois uma só carne, ali, homem e mulher juntos refletindo a glória de Deus, o homem refletindo a glória de Deus de uma forma que nunca havia refletido antes, através do casamento, a mulher refletindo a glória de Deus de uma maneira que nunca havia refletido antes, ao conviver e tornar uma só carne com seu marido, e gerando filhos, e esses filhos sendo instruídos, e através desses filhos sendo instruídos, a bênção prometida a Abraão de alcançar todas as nações sendo cumprida, através da igreja sendo disseminada por todas as nações, por meio da família da aliança. Correto, gente? Esse raciocínio está claro para os irmãos? Bom, vamos então progredir. Todas as instruções sobre a família estão na Bíblia. O que é que Abraão deveria ordenar a seus filhos? O que é que Abraão deveria ordenar à sua casa depois dele? O que é que Abraão deveria compartilhar para que os seus filhos guardassem o caminho do Senhor, praticassem a justiça e o juízo, de modo que os propósitos de Deus prosseguissem em execução, em desenvolvimento? Qual era o encargo de Abraão? Compartilhar a palavra de Deus. Era isso que ele deveria fazer. A palavra que Deus estava começando a revelar. E hoje nós temos a alegria de ter completa em nossas mãos. Mas naquela época Deus compartilhava com os seus servos, os profetas. Deus compartilhava com os seus mediadores da aliança. Todas as instruções hoje para nós sobre família estão na Bíblia, palavra de Deus, palavra inspirada, revelada, preservada pelo Deus da aliança, que é também o idealizador da família. Nós lemos isso, não lemos, irmãos? Quem criou a família? Deus. Quem idealizou? Deus. Deus permitiu que Adão sentisse um desconforto ao ver-se só, ao sentir-se, ao entender-se só. Deus permitiu que isso acontecesse, Deus instituiu família, instituiu descendência familiar. Para começar falando então sobre família, tem que ser como está nas Escrituras, porque foi Deus que criou, e Ele sabe como funciona. E fora da forma como Ele estabeleceu, não funciona. Não funciona dentro de casa e a sociedade se desestabiliza, se degenera.
Nessa palavra temos tudo o que precisamos para viver de forma a honrar a Deus e a produzir contentamento para nós mesmos. Eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo de número 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O irmão pode fazer a leitura, por favor, deste texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então o texto fala da inspiração, né? A Escritura é procedente, ela brota dessa fonte. Toda a Escritura vem de Deus, a sua origem. Toda a Escritura, toda a revelação, o cânon sagrado, como nós temos em nossas mãos, vem de Deus. E é útil para ensinar, mostrar o que é certo, mostrar para a gente o caminho. É útil para repreender, mostrar o errado, mostrar o caminho que conduz à morte. É útil para corrigir. Meu filho, deixe o errado e ande pelo caminho certo. A Escritura nos mostra o certo, nos mostra o errado, nos admoesta a seguir o certo para a educação na justiça, nos incentiva a prosseguir fazendo o certo, sendo educados na justiça. É assim no casamento, é assim na família. A Escritura nos mostra como fazer, como não fazer, como deixar, se necessário for, o caminho do erro e voltar para o caminho correto, e como ter forças para prosseguir fazendo aquilo que é certo, aquilo que é adequado. Assim, o homem de Deus, e poderíamos dizer aqui, a família de Deus, o homem, a mulher, a humanidade, aqueles que são parte da família da aliança, o homem de Deus será perfeito ou amadurecido para toda boa obra. As coisas prosperarão, conforme diz o Salmo 128 que nós lemos no início. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o texto começa a citar as bênçãos. Ele vai comer do trabalho das mãos, será feliz, as coisas irão bem, a esposa será abençoada, os filhos serão abençoados. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Onde os nossos fundamentos se baseiam na palavra inspirada, revelada e preservada pelo Deus da aliança, o idealizador da família. Nós não precisamos de um novo guru, nós não precisamos de uma nova ideologia, de uma nova psicologia, nós não precisamos de uma ideia moderna, não precisamos de nada disso, para que as nossas famílias floresçam e sejam abençoadas. Nós precisamos, no bom sentido, da velha e sempre nova palavra de Deus. Certo, gente? Pois é, aí a gente volta para a teologia da aliança e a gente vê ali as sementes. A semente da mulher, a semente da serpente.
Então, a gente focar este ensino dentro da teologia da aliança vai nos mostrar isso. O pecado entrou no mundo, Priscila. O pecado veio, Deus fez o homem com plena liberdade, orientou, a aliança foi estabelecida, os termos da aliança foi estabelecida, é um pacto de vida e morte, e ali Deus orientou. E Adão e Eva falharam com relação a Deus. E quando falharam, eles deveriam colher as consequências da quebra da aliança. Ali já houve o pecado com a sua maldição, e a gente pega Gênesis 3, né, que a gente estudou na aliança com Adão. A gente pega Gênesis 3 e a gente vê misericórdia ou maldição entremeada de misericórdia, ou misericórdia entremeada de maldição. O fato é que Deus, mesmo ali, na morte, já começou a mostrar os lampejos de sua graça e misericórdia, quando disse, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, ou o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas será ferido no calcanhar. Eles têm culpa porque eles foram os originadores eles foram aqueles que originalmente pecaram, mas a culpa é individual. Caim era responsável pelos seus erros. A gente fala de culpa porque ele era representante federal da raça, cabeça da raça, nesse sentido, mas Caim tem inteira responsabilidade pelo seu pecado. E hoje, herdando esse pecado original, nós temos capacidade de gerar filhos e garantir salvação de filhos através de nós mesmos. Não. Dependemos como os nossos filhos dependem de Cristo. Os nossos filhos dependem. Nós temos o grande privilégio de sermos, dia após dia, expostos à palavra de Deus, né? E de sermos parte da família da aliança. Isso é uma segurança muito grande para nós, onde nós podemos orar a Deus e dizer, Deus, os meus filhos não são meus, eles são do Senhor. Eu os tive dentro do ambiente da aliança e os consagro ao Senhor. Procurei fazer o máximo que eu pude dentro das minhas tão grandes limitações, mas a minha confiança não está no que eu consegui fazer, está na palavra que o Senhor diz, quando o Senhor mesmo, lá com Abraão, disse, eu sou o seu Deus e da sua descendência. Não foi assim que Deus falou na aliança da promessa? Eu sou o seu Deus e da sua descendência. Então, desde Caim, que matou Abel, a gente percebe aí que Deus estava preservando. Aí Deus permitiu a Adão e Eva um segundo filho, no lugar de Abel, que Caim havia matado, 7. E a linha genealógica da qual viria o Messias foi preservada. A descendência da serpente tentou fazer com que acabasse por ali, mas Deus manteve a sua promessa. Ok, Priscila? Mas ao mesmo tempo saber que pode ser que a vontade dele é soberana, né? Às vezes a atitude do nosso dia a dia pode não garante isso. É difícil. Orar por isso e saber que a soberania de Deus ainda é sobre essa oração. Eu digo para a minha família, cresci no berço que não era cristão, eu tenho duas irmãs que estão longe de Deus, muito longe. Eu fui criado igual, mas também adaptado, né? Meus pais fizeram essa criação dessa forma. É difícil, é tenso você orar e saber que isso fala sobre a soberania de Deus. E aí eu fico me perguntando como orar da maneira correta. Não orar por algo que não faça sentido. Se tivesse na boa, eu ia orando por Caim e Abel. Como será que é a oração de Caim e Abel, de Adão e Eva? Mas
complexo, tem muita coisa envolvida, né? Agora, eu penso assim, no geral, o que a gente deve fazer é nos debruçar ou nos apoiar na revelação. Porque a revelação, ela traz para a gente a regra. E dentro da regra, a gente sabe, biblicamente, a gente vive isso também, que há exceções. Mas dentro da regra, a gente tem segurança, sabe? E a gente pode, assim, de uma forma, e eu creio que é para o nosso bem, e é assim que a Bíblia orienta a gente a fazer, a gente pode descansar no Senhor e confiar nele. Descansa no Senhor, espera nele, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E além disso, fazer a nossa parte o melhor que a gente puder, mas saber que nós somos falhos, mas que prevaleça seja a vontade do Senhor para os nossos descendentes, né? Para a nossa família. E baseando nas promessas da aliança, quando ele falou para Abraão, olha, eu vou ser o seu Deus, da sua descendência. Abraão teve Isaque, Isaque manteve-se no caminho. Isaque teve Esaú e Jacó. Jacó aos trancos e barrancos, pela graça de Deus, se manteve. Esaú se desviou. A gente vai percebendo isso, a questão aí da soberania de Deus, né? Bom, e quando Deus libertou ele, o centurião se converteu, né? E Paulo dirigiu uma palavra a ele, né? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Bom, qual a maneira correta da gente ver essa parte de salvação? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso seria algo para a gente nos firmar na salvação dos nossos entes queridos? Lógico que envolve, se eles crerem também no Senhor Jesus, eles também serão salvos. Mas a palavra foi direta para ele. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como é que a gente pode observar essa passagem de uma forma mais correta? mas exatamente como você disse aí, agora, Rafael, quando nós cremos no Senhor Jesus, e o texto fala que ele creu em toda a sua casa, eles foram batizados. Então, nós somos salvos pela fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. A casa que crê. Né? Você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Se a sua casa crê, será salva também. Então, aí entra um ponto importante que a gente tem que observar. Né? A gente tem que levar a nossa família a entender a fé. Exatamente. E isso é um grande privilégio para nós, como família da aliança. Por isso que nós falamos do valor, igual ontem teve aqui a programação da UCP, os pais trouxeram seus filhos para participar, de criar uma mente, de desde pequeninos os nossos filhos serem confrontados com a palavra de Deus. As irmãs têm feito um ótimo trabalho, falando sobre a Bíblia, falando sobre o certo, sobre o errado, falando sobre a bênção, sobre a maldição, sobre o pecado. As irmãs têm feito, né? O Ministério Infantil tem feito. Dentro de casa, precisamos fazer esse trabalho com os nossos filhos também. E Deus promete colocar a bênção dele sobre os nossos esforços. Sim, lá em Deuteronômio 6, quando Moisés, né, aliança com Moisés, Deus entra em aliança, aliança da lei. Então, Deus fala, estas palavras que hoje te ordeno estarão sempre no teu coração, ou estarão sempre diante de ti, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e atarás como sinal. Enfim, o texto coloca lá que teria que ser um trabalho intensivo e extensivo ao mesmo tempo. Um trabalho que demandaria dos pais um esforço sobre-humano,
só possível com a ajuda sobrenatural de Deus mesmo. Uma longa obediência na mesma direção. E uma coerência. Um discurso coerente com a prática de vida. Isso é importante. A gente vê, por exemplo, a questão de Samuel. Samuel foi um homem de Deus, um grande homem de Deus. Só que a Bíblia fala que quando Samuel já era velho, os seus filhos não seguiram pelo mesmo caminho que ele. A Bíblia não conta muito sobre a vida familiar de Samuel, mas nos fala que Samuel rodava por todo Israel, julgando a todo Israel. Será que Samuel não foi descuidado com seus filhos? Vocês entendem a situação? Deus nos encarrega, gente, família é trabalhoso. Sim, existem situações diversas. Quando eu estava no seminário, eu li um livro onde havia um testemunho de um homem, de um pregador, que ele dizia assim: olha, a minha maior frustração é que eu levei centenas e centenas de pessoas aos pés de Cristo, mas perdi a minha própria família, perdi os meus próprios filhos. Será que ele, no seu afã, no seu ardor por pregar a palavra, ele saiu pregando a palavra e esqueceu de pastorear a família? A gente precisa de entender isso. O texto bíblico nos mostra que a família é a base mesmo. E a gente precisa ter cuidado com ela. Então a gente vê que Samuel, os filhos dele não seguiam pelo caminho dele. Eli era o sacerdote que criou Samuel. Mas ele, lidando com as coisas lá sagradas, ele não soube lidar com seus filhos. E Deus repreendeu duramente Eli e falou: Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Por que você mima os seus filhos, Eli? Por que você permite que eles façam aquilo que eu condenei? Então a gente percebe essas questões, né? Que foi, né? Ele estava tão perdido, tão entregue ao pecado, e a gente deve sempre interceder. Eu queria ressaltar na sua palavra, Priscila, o valor da educação na primeira infância. Ana ficou com Samuel até que ele fosse desmamado, e naquela época desmamar não era nos primeiros anos de vida não, né? As crianças mamavam até determinada... O menino brincando na rua, correndo, tal. Ô mãe, deixa eu mamar um pouquinho. Mas assim, eu já ouvi gente falando isso nos nossos dias, né? Menino correndo na rua e brincando, chegava na mãe, a mãe... Bom, vamos lá. Mas assim, o fato é que a educação na primeira infância... Gente, eu creio que o testemunho de Ana foi primordial na vida de Samuel. Quando ela falava: Samuel, você é fruto de oração. Samuel, eu te consagrei ao Senhor. E daqui a pouco eu vou te levar para você ser criado, para viver para Deus. E ela então ficou com Samuel, até Samuel ser desmamado. E quando Samuel foi desmamado, ela foi com Samuel e Eli, explicou todas as coisas. Eli era um homem de Deus, mas era falho. E todo ano, Ana subia à casa de Deus para levar uma túnica para Samuel, uma túnica nova.
maiorzinha, estava crescendo, né? E ela ficava um tempo com ele. Então, eu creio assim, a graça de Deus está por trás de tudo, é claro, mas a gente vê aí também o componente humano, né? O trabalho humano. Deus trabalha através dos nossos esforços também. Agora, além dos nossos esforços e apesar das nossas falhas, né? Ela falou sobre a graça de Deus sobre Samuel. A gente tem, por exemplo, outros irmãos de Samuel, né, que Ana teve mais filhos como Joel e Cana, e que não teve a mesma história que Samuel teve. Às vezes não sabe muito, né, se eles realmente foram convertidos ou não. Mas verdadeiramente a gente vê, né, a graça de Deus sobre Samuel, aqueles que Deus elegeu mesmo. A gente só assim, a gente pode esforçar o máximo que a gente puder, dar o que a gente puder ali, mas se não for com a ajuda da graça de Deus, nosso trabalho se torna inútil. Samuel é para destacar, né? Então a gente não sabe os menus ali do dia a dia da família de Ana e de Eucana. Eu creio que eles eram servos de Deus, família da aliança, e Deus deve ter abençoado a casa deles, mas a Bíblia não conta, né? A Bíblia conta para a gente alguns detalhes de algumas pessoas em particular, né? Como foi o caso de Samuel. Bom, mas então, gente, o Espírito e a palavra. Aqui é algo que eu quero passar bem rapidamente. Vimos que a nossa fonte é a palavra de Deus, inspirada, revelada e preservada pelo Deus da aliança, o idealizador da família. Agora, o entendimento dessa palavra deve ser obtido por meio do Espírito Santo de Deus, o Deus da palavra, a fim de que seja de acordo com a intenção do próprio Deus ao registrá-la. Gente, o entendimento das Escrituras, para que a gente siga o propósito do Deus da aliança, tem que ser o entendimento espiritual. O entendimento proposto por Deus, objetivado por Deus a trazer a sua palavra. Alguém já chamou a Bíblia de nariz de cera. Você já ouviu essa expressão? Que todo mundo molda segundo a sua própria vontade. Mas não é assim. A Bíblia não deve ser um nariz de cera. A Bíblia não deve ser moldada segundo o nosso, a nossa forma de interpretar. A Bíblia tem uma interpretação. E o seu entendimento tem que ser espiritual. O seu entendimento tem que ser de acordo com a intenção do próprio Deus ao registrá-la. É desonestidade a gente usar a Bíblia para tentar defender alguma coisa que a própria Bíblia proíbe, condena. É desonestidade. Não é correto. É mentira, é falta de correção, é corrupção. A gente precisa, se a gente quer seguir a Bíblia, a gente precisa se submeter àquilo que a Bíblia diz para nós. E nós só conseguimos fazer isso através de um entendimento espiritual. Vamos ler, irmãos, um texto que se encontra em 2 Coríntios. Aqui eu estou lançando a base, tá bom? E estou lançando essa base porque tem muita gente hoje pregando tanta coisa e dizendo que tem base na Bíblia, mas a Bíblia não fala isso. A gente precisa entender que a Bíblia deve ser interpretada segundo a intenção do próprio Deus. E a gente só vai conseguir fazer isso quando nos submetermos ao Espírito do próprio Deus. Eu vou ler rapidamente. Irmãos, eu estou olhando o horário aqui, mas eu quero ler esse texto. A gente vai parar por aqui, mas só para lançar esse argumento, tá bom? 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo 6. Olha que interessante. Também é uma chave que quando a gente entende, quando essa chave é virada, a gente entende a nossa submissão às Escrituras, espiritualmente falando, isso aqui, muita coisa passa a fazer sentido e passa a funcionar para nós como servos do Senhor. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados,
não porém a sabedoria deste século. É 1 Coríntios 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. E Paulo, falando em meio ao ambiente filosófico, o ambiente dos coríntios, né, onde a filosofia já havia passado pelo seu período áureo, e terra ali, a região da Grécia, da Acaia, né, terra dos grandes filósofos, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o versículo 10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vejam aqui, irmãos, a construção do argumento de Paulo, quando ele mostra que as coisas de Deus vão sendo conhecidas pelo Espírito. E a gente não vai entender as coisas de Deus sem ser por meio do Espírito de Deus, que inspirou as Escrituras, que revelou as Escrituras, que preserva as Escrituras e que ilumina os nossos olhos para entendermos as Escrituras, e ilumina as Escrituras para que os nossos olhos as vejam. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por dádiva de Deus, espiritualmente, nós temos a mente de Cristo e temos condição de entender o que Deus nos deu pela sua palavra, o entendimento que é espiritual. Um homem, por PhD que seja, um homem, por instruído que seja, por letrado que seja, se ele pegar a Bíblia para estudá-la sem que haja o toque do Espírito Santo, isso não vai fazer muita diferença para ele. Vai dar cultura geral, vai dar entendimento de como foi um mundo em uma época diferente, de um Deus que se revelou a um povo e que passou instruções. Ele vai aprender muita coisa, muitos princípios bons para a vida, muitos preceitos morais, mas ele não vai entender um Deus que se relaciona com um povo que é chamado pelo Espírito. Ele não vai ouvir Deus falando como Pai, ele não vai se entender filho desse Deus. As coisas de Deus são entendidas espiritualmente. Existe a necessidade, irmãos, de o Espírito atuar. Bom, eu vou parar por causa do horário. Ficou muita coisa por ver, mas é a introdução do assunto. A nossa fonte, a nossa base, o nosso fundamento é a palavra de Deus, inspirada, revelada, preservada pelo Deus da aliança, o idealizador da família. E esse mesmo Deus, nós começamos a ver aqui, ele nos ilumina pelo Espírito, ele ilumina os nossos olhos para que a Bíblia faça sentido espiritual para nós.
Que Deus nos ajude, irmãos, e nos abençoe nossas famílias, e que tenhamos a alegria de ver as nossas famílias sendo edificadas conforme o plano eterno de Deus. Que seria de nós se não fosse essa base, esse fundamento, no qual nós podemos descansar, lançar o nosso peso e dizer: Deus, eu não confio em carro nem em cavalos, eu me glorio no nome do Senhor, que é o meu Deus. Não é na força do meu braço, não é na minha sabedoria, é pelo Espírito do Senhor. Vamos orar para a gente finalizar. Senhor, obrigado por sua graça tão maravilhosa que nos alcança. Obrigado por esta graça que é maior que a vida, é melhor que a vida. Obrigado, Pai, porque nós somos filhos totalmente dependentes do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor é um bom Pai, é o Pai perfeito que está nos céus. A sua palavra diz que se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, dará boas dádivas. Deus, e nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, como famílias que somos. Começamos hoje, ó Deus, essa reflexão sobre família. Temos tantas coisas para ver, tanto, ó Deus, para poder receber da parte do Senhor. Ajuda-nos, Deus, somos tão limitados, somos tão restritos em nós mesmos, ó Deus, mas o Senhor é ilimitado. Colocamos, ó Deus, os nossos casamentos, ó Deus, nas Tuas mãos, e desde já eu quero interceder, ó Pai, pela vida conjugal de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Ó Deus, que haja saúde, que haja felicidade, alegria, prazer. Deus, abençoe, Deus, as nossas famílias, os nossos casais, os casamentos. Abençoe homens, que sejam homens segundo o Teu coração, mulheres segundo o Teu coração. Os filhos gerados, ó Deus, dentro do matrimônio, que sejam guardados pelo Senhor. São filhos da aliança. Devem, ó Deus, receber o que por nós foi passado e passar para os seus filhos também, a fim de que a bênção que Deus prometeu a Abraão se cumpra. É assim que Deus planejou, através de famílias, a bênção prometida a Abraão, a promessa alcançando as nações. Abençoe os nossos filhos, guarda-os, Pai, preserva-os para o Senhor, mantenha-os na sua presença, nos seus caminhos, tira deles, ó Deus, qualquer possibilidade de serem seduzidos, Senhor, pelo mal, pelo mundo, pela carne. Ajuda-os, nós os colocamos nas Tuas mãos, Pai. Ajuda-nos como pais a fazer a nossa parte, mas sempre entendendo, Senhor, que a principal parte nossa é depender do Senhor. Dar o nosso exemplo, ter as palavras do Senhor primeiramente no nosso coração, para sermos coerentes e quando ensinarmos aos nossos filhos, que eles não tenham, ó Pai, nada que levantar contra nós, dizendo que nós somos incoerentes, que somos desonestos, hipócritas, falando algo e vivendo diferente do que nós estamos falando. Abençoe nossas famílias, Pai. Eu as coloco nas Tuas mãos, lhe agradeço por sermos uma grande família em Cristo, onde uns podemos ajudar os outros. Peço que o Senhor abençoe as nossas irmãs que estão grávidas, cuidando delas, ajudando-as neste tempo tão especial. Ó Deus, mais de tanta sensibilidade também, que de forma
ó Deus, especial, carece da presença do Senhor. Seja conosco, Pai, nos dê um dia feliz, abençoado, vivido na sua presença, ó Deus, e que pela graça do Senhor à noite, hoje que é o dia do Senhor, possamos estar novamente aqui para ouvir a sua voz e cultuarmos ao Senhor. Obrigado, Pai, leva-nos em paz, debaixo dos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém.